separados para você. Por favor, entre no nosso site. Segunda-feira teremos mais um encontro dos Homens em Aliança às 8 horas aqui na IBP. Olá, eu sou Priscila e faço parte do Teatro do Kids. E hoje eu estou aqui para dizer que o nosso grande evento da Rede Kids está chegando. E é por isso que estamos convocando o menino entre 8 e 11 anos para estar participando conosco de um espetáculo. Então, papai e mamãe, se você tem em casa um talento, alguém que já demonstre aptidão para o teatro, entre em contato conosco através do Kids Discípulos da nossa igreja. O céu, a terra e o mar foram criados para adorar. A vida e toda a natureza reverenciam sua grandeza. O rio se entrega aos oceanos e obedece os seus planos. O universo chama, vem, que todos o adorem. E eu vou mergulhar meu coração nesse mar de gratidão. E eu vou minha alma livre está pra viver e adorar. Eu vou, aleluia, queremos te adorar, Senhor, vem dizer o teu santo nome, Senhor. O céu e a mais linda flor, criados foram para o seu louvor. O homem, toda a criação, se rendem em sincera devoção. O rio se entrega aos oceanos e obedece os seus planos. O universo chama, vem, que todos o adorem. E eu vou mergulhar meu coração nesse mar de gratidão. E eu vou minha alma livre está pra viver. Vamos cantar juntos. Diga, eu vou mergulhar meu coração. E eu vou minha alma livre está pra viver e adorar. E eu vou mergulhar meu coração nesse mar de gratidão. E eu vou minha alma livre está pra viver e adorar. Te adoramos, Senhor. Exaltado seja o teu nome para sempre, Senhor. Digno, 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 digno tu. Despertam aqueles que dormem, as almas aflitas gritam por amor. Nós somos geração eleita, o dever nos chama. Digam, eis-me aqui, Senhor. Despertam as almas que dormem, as almas aflitas gritam por amor. Nós
aflitas gritam por amor. Nós somos geração eleita, o dever nos chama. Digam, eis-me aqui, Senhor. Nossa juventude tem a força que os fracos precisam. Nossa juventude tem a cura que os homens procuram. Nossa juventude tem a paz que as guerras não frustram. Cristo está vivo em cada um de nós. Diga! Vem, viva os sonhos do Senhor. Vamos pregar o seu amor. Somos a geração que neste tempo Ele levantou. Vamos incendiar essa nação, vivendo o amor e o perdão, cantando bem alto que Jesus, Jesus é a salvação. Vem, declare, querido, nós somos a geração eleita. Nós somos boca de Cristo nessa terra. Declare alto. Vamos. Cantando bem alto que Jesus é a salvação. Enche-nos, derrama pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor, fogo de Deus, acende em nós paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Não pelo teu nome, vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós paixão pelo teu nome. Fogo de Deus, acende em nós, paixão pelo teu nome. Clamamos, Senhor, pelo teu doce Espírito. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama sobre nossas famílias, sobre nossa família, Senhor. Já avisei a Tati. Clamamos. Fogo de Deus, acende em nós. Que o poder do teu Espírito Santo se manifeste em nós e através de nós. É isso que nós clamamos, Senhor. Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Aleluia. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, Senhor. Para sempre, para sempre, para sempre, pelos séculos dos séculos, Senhor. Nos prostramos diante de Ti, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso.
desmancho na presença de um Deus que não tem fim, extasiado na beleza dita santidade, onde os anjos temem até ficar de pé. Entregamos as coroas aos teus pés. Declaramos: tu somente és santo, tu somente és bom. Declaramos: tu somente és digno, o que somos vem de ti. Numa só voz, toda a criação canta para ti. É um hino para o Deus que era e é e há de vir. Declaramos: tu somente és santo, tu somente és bom. Declaramos: tu somente és digno, o que somos vem de ti. Declaramos, Deus, declaramos: tu somente és santo, tu somente és bom. Declaramos: tu somente és digno, o que somos vem de ti. Alto e exaltado sobre as nações, alto e exaltado sobre os tronos, alto e exaltado sobre os reinos, tu somente és Deus. Alto e exaltado sobre as nações, alto e exaltado sobre os tronos, alto e exaltado sobre os reinos, tu somente és Deus. Declaramos: tu somente és. Declare ao Senhor, declara ao Senhor. Declaramos: tu somente és. Declaramos, Deus, declaramos: tu somente és santo, tu somente és bom. Declaramos: tu somente és digno, o que somos vem de ti. Declaramos: tu somente és santo, tu somente és bom. Declaramos: tu somente és digno, o que somos vem de ti. Declaramos que só tu és digno, Senhor. Declaramos: tu somente és santo, tu somente és bom. A tua igreja te exalta, Senhor.
somente és digno, que somos bem de ti. Diga isso ao Senhor. Declaramos para sempre, somente és santo para sempre, Senhor. E não há outro, e não há outro, e não há outro além de ti, Senhor. Declaramos, tu somente és digno, somos bem de ti. Aleluia. Continue adorando. Declaramos, tu somente és santo, Senhor. Adore-o. Apresente a sua vida diante dele. Expresse a sua gratidão e o seu amor por aquilo que ele fez lá no Gólgota, lá na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, tudo está pago, a ti eu entrego o meu espírito. Ali a nossa identidade foi definida. Pois toda a barreira que existia, todo o distanciamento, toda a separação, toda a inimizade, agora nós fomos reconciliados com Deus, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, sem imputar ao mundo os seus pecados. Bendito seja o teu nome, muito obrigado. Obrigado por essa graça revelada. Obrigado por este coração, por este amor que se descortinou diante de nós. Por isso dizemos nessa tarde que te amamos. Será que você pode dizer que o ama? Quais as palavras de gratidão que você poderia dizer a Jesus nessa tarde, para expressar o seu amor a Ele, a sua gratidão, o seu louvor? Você pode dizer algo? Você pode falar mesmo, meu irmão? Diga para Ele: Tu és o meu Salvador, Tu és o Rei da minha vida, Tu és o meu Salvador, Tu és a minha luz, por isso eu não andarei em trevas. Tu és o meu bom pastor, Tu és o meu guia, Tu és aquele que me leva às águas de descanso, Tu és aquele que refrigera a nossa alma por amor do Teu próprio nome. Por isso te exaltamos, te exaltamos, te adoramos, te adoramos. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos dar uma salva de palmas a Ele, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Vocês estão muito quietinhos hoje, né? Será que foi a macarronada que pesou aí, pastor Paulo? Né, pastor Paulo? Vocês estão quietinhos, né? Lance diante dele toda a sua ansiedade, inquietação, preocupação, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Sente-se aí um pouquinho. As pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, segunda, terceira, fica de pé aí para a gente dar um abraço, para darmos um abraço em vocês. Tem aqui uma jovem. Isso, várias pessoas. Permaneça em pé que você vai ganhar aí alguns abraços, viu? Prazer ter vocês aqui conosco. Sinta-se em casa, sinta-se em família, são muito bem-vindos. Vocês aqui que estão em pé ganharam abraços já? Ganharam? Então tá bom. Isso. Prazer ter vocês aqui conosco. Nós temos agora uma apresentação.
índios, estamos perdendo a nossa liberdade. Pouco a pouco, estamos perdendo o nosso espaço. Estamos sendo encurralados pouco a pouco. Desde a entrada dos brancos, nós éramos em 5 milhões. Hoje, o meu povo não passa de 900 mil. Nós só precisamos de quê? De terras. É só o que estamos pedindo. Um pouco de terra. Essa loucura toda de minérios, madeireiras, hidrelétricas, não tem pensado no meu povo. Para que tudo isso? Por que tudo isso? Nós só queremos terra. A nossa doce e preciosa terra. Todos nós somos índios. Nosso povo tem faltado comida. Nossas crianças não têm o que comer. A gente fica contando peixe para saber se vai dar até o final da semana. A gente nunca passou por isso. Nossa mata, cadê? Nós nem sabemos quanto tempo iremos viver. Nós precisamos de ajuda. Nós não sabemos o que fazer. Sabe o que restou? Apenas miséria. Miséria. Todos nós somos índios. O nosso refúgio tem sido a bebida, o álcool, onde muitos de nós têm se perdido. Todos nós somos índios. Como vocês podem perceber, essa tem sido a realidade do meu povo. Tem nos restado a perda das nossas terras, o alcoolismo, a miséria. Muitos de nós perdendo a nossa cultura, a nossa identidade. E com isso, achando a saída no suicídio, morte. Todos nós somos índios. E o Evangelho, 92 etnias indígenas não conhecem a Cristo. É isso mesmo, não conhecem o Salvador. Conhecereis a verdade vos libertará. Como? Se existem mais de 100 línguas e a Bíblia foi traduzida apenas para 3. Não são 10, nem 20, nem 30 missionários que precisam, mas pelo menos 500 missionários para o campo. E onde já foi, o missionário já esteve lá, é necessário líderes para acompanhar aquele povo. E aqueles índios que já foram alcançados são perseguidos, têm suas casas queimadas, mas eles entenderam o que é o significado da cruz, o significado do amor de Cristo. E vocês, o que estão fazendo? Todos nós somos índios. Temos sido desafiados aqui desde a manhã do culto das 8 e com certeza você vai Deus vai continuar ministrando o nosso coração e você vai ser impactado nessa tarde. Amém? Eu já estou quase desidratado aqui, porque eu já chorei hoje aqui, viu? Então vai sobrar um pouquinho para vocês aí. Queridos, nós temos falado sobre missões, evangelismo. Eu não sei quantos de vocês já pegaram esse flyer aqui do Oikos, não é? Mas o que é o Oikos? Oikos é família, as pessoas que estão próximos de nós, não é? Tanto aqueles que próximo, né, por causa do sangue,
Mas aqueles que estão lá na universidade, na escola, no ambiente de trabalho, e nós temos aqui uma listinha, que você pode fazer a listinha, colocar aqui o nome dessas pessoas e orar por elas todos os dias, para que Deus faça algo tremendo na vida delas. Lá na saída você pode, no armário bem em frente à porta, na saída você pode pegar um flyer desse e colocar. Se você não tem 10, coloca 3, 2, 5. Por que é importante orar pelas pessoas? Porque essas pessoas que já têm um relacionamento com você, tendo uma experiência com Deus, vai ficar muito mais fácil elas irem a uma célula, virem aos cultos. Você mesmo pode discipular essa pessoa, cuidar dessa pessoa. Amém? Quantos aqui já pegaram esse oikos? Levanta a sua mão. Bastante gente, mas muitos ainda não pegaram. Eu vou pedir que você pegue e ora a Deus. E coloca o nome dessas pessoas e ora por elas. E peça para que Deus lhe dê assim, experiências tremendas. Eu tenho certeza que uma coisa boa que vai acontecer é o seguinte: você vai perceber que Deus vai realmente trabalhar na vida das pessoas e você vai ter experiências tremendas e transformadoras. Absolutamente. Eu tenho certeza disso. Queridos, nós temos falado sobre o compromisso missionário. Todos os anos, mês de setembro, a gente faz a renovação do nosso compromisso missionário. É uma oferta que nós nos comprometemos em entregar mensalmente para a obra missionária. Apesar de toda a dificuldade que o Brasil tem enfrentado, mas nos últimos 2 anos as arrecadações para missões nós conseguimos aumentar em mais ou menos 30%. Graças a Deus. Sabe por quê? A resposta do coração generoso que Deus tem dado a essa igreja, o privilégio que Deus tem nos dado de compartilhar aquilo que Ele tem colocado à nossa mesa. Não é bom isto? É maravilhoso isso. Então você que já fez o compromisso missionário, você pode renovar. Você que não fez, você pode fazer. Pegar esse flyer, tem aí no banco, você pode preencher e deixar lá na mesa dos diáconos. E nós vamos acompanhar direitinho. Durante todo esse mês de setembro, nós vamos estar falando sobre o compromisso missionário e também o cofrinho, não é, que é a campanha que o Kids está fazendo. Então você que tem filhos, você que tem crianças, estimule e ensine também os seus filhos. Hoje é o nosso domingo de missões, não é? Estamos tendo a conferência aqui. E você tem aí também o envelope em que colocamos a nossa oferta missionária. Então você pode pegar, colocar a sua oferta, pegar o envelope, colocar o seu dízimo. E não é uma negociação. Eu lembro-me, não sei se já contei essa história aqui para vocês, mas uma época na Inglaterra, um amigo, inclusive um baiano, viu, Isabel? Lá de Eunápolis, ele deu uma oferta para o Samuca. E eu falei: Samuca, o recurso que Deus nos dá, nós devolvemos a Ele pelo menos 10% para começar. E ele ficou assim, meio assim e tal. Aí eu falei: isso é uma expressão de gratidão do nosso coração. E Deus sempre responde, porque Ele cuida de nós e Ele supre as nossas necessidades. E foi interessante porque em casa mesmo, naquele sábado, ele separou o dízimo daquela oferta que o meu amigo baiano deu para ele, que é o Helder, gente finíssima. E engraçado que o Samuca, naquele dia, quando ele terminou, o culto terminou, uma outra pessoa veio e entregou uma oferta para ele. E ele veio correndo para mim e falou em inglês assim: Dad, God works very quick. Ele falou assim: papai, Deus trabalha muito rápido. E I will explain to you later on the whole story, Jay. Deus responde em fidelidade sempre. Ele é fiel. E uma palavra de encorajamento para nós nessa tarde é que as lutas que passamos
E às vezes as perdas que temos, na verdade não são perdas. Deus ganha mais e mais do nosso coração para Ele. E às vezes alguns prejuízos que do ponto de vista humano nós temos, são oportunidades que temos, né, para recebermos e experimentarmos de forma tangível, palpável, física, né, real, a manifestação sobrenatural do poder de Deus. Deus é fiel. Então não se desespere, continue confiando, continue esperando, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele não nos salvou, né, com o objetivo de passarmos pelos desertos aí e nos deixar perecer, não. Tem a nuvem para nos proteger durante o dia e a coluna de fogo para nos guiar à noite. E quando faltar o pão, Ele vai prover o maná. E quando faltar a água, Ele vai fazer brotar da rocha, porque Ele cuida de nós. Amém? Então você que trouxe aí o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, eu queria que você separasse. E separasse sim, queridos, que você realmente colocasse o seu coração. E você que não tem, não sinta nenhum peso, porque Deus conhece o seu coração. E a oferta não está na quantia em si, está no coração. Amém? De repente, para alguns aqui, ofertar e dizimar uma certa quantia alta, né, não signifique tanto, mas talvez para alguns, R$1, R$10, signifique bastante. E eu queria dizer assim, que o que Deus está olhando é a expressão do nosso coração. Amém? Então os diáconos vão estar passando com as salvas. Coloque a sua oferta e o seu dízimo. E deixe-me dizer uma coisa para você. Não reclame, agradeça a Deus. Ore pelo seu dinheiro, ainda que você pense que seja pouquinho. Não é? No seu ponto de vista, porque Deus pode fazer milagres e multiplicar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, Ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, Ele vem. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita
Ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado por tua fidelidade. Obrigado pelo pão posto à nossa mesa todos os dias. Temos recebido com ações de graças. A minha oração é que o Senhor multiplique o trabalho das nossas mãos. Abençoa cada família aqui representada nessa tarde, Senhor. Cada pessoa que tem trabalhado arduamente, talvez incansavelmente. Alguns como funcionários, outros empresários, outros estudando, se preparando. Colocamos, Deus, eu coloco todos diante de Ti e peço que o Senhor os cerque, os abençoe, os proteja. E que o Senhor vá adiante de cada um, protegendo, cuidando e suprindo em glória por meio de Cristo Jesus as necessidades de cada um. Consagramos esses dízimos e ofertas a louvor e glória do Teu nome. Oramos, Deus, para que, de forma sábia, possamos investir esses recursos na edificação da Tua igreja e na expansão do Teu reino na face da terra. Eu oro para que o Senhor multiplique a nossa sementeira. Talvez possamos olhar e dizer que não tem sido suficiente. Pai, oramos por milagres. E dizemos, Deus, que o Senhor nos dê também a sabedoria para administrarmos aquilo que o Senhor tem nos dado. Dar-nos um coração fiel e, acima de tudo, um coração grato, que louva e que exalta o Teu nome por causa da Tua fidelidade e do Teu amor e do Teu cuidado para conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Você pode sentar. Queridos, nós vamos tem a livraria lá fora. Eu queria indicar aqui pelo menos 2 livros para você, que é A Missão do Povo de Deus. Esse livro, ou esse tema é um tema hoje que é discutido no mundo inteiro, que é a missão de Deus, a missão do povo de Deus. Um outro tema é Igreja Missional. O único pastor que falou essa palavra aqui no púlpito foi o pastor Paulo, viu? Estou falando hoje, primeira vez quem falou foi ele. Mas Igreja Missional é um tema que vai ser estudado no Brasil. Eu acredito aí nos próximos 5, 10 anos vai ser falado muito. Igreja missional, Deus missional, vida missional, comunidade missional e por aí vai, tá? Então eu sugiro que você leia, não é uma leitura cansativa, técnica, acadêmica, simplesmente. Envolve, né, o academicismo, mas muito cheio de vida, viu, Isabel? Muito cheio de vida e muitas experiências, porque Deus é um Deus para o mundo. Isabel está dando risada ali. Quinta-feira, às 16 horas, o pessoal do Viver Bem, não sei quantos nós temos aqui, mas temos alguns que estou vendo aqui. Às 16 horas, o pastor Nildo me deu a incumbência de falar para vocês. Convidar aqueles que já participam, ou se não participam, o pessoal do Viver Bem, quinta-feira, às 16 horas. E as inscrições para o evento de homens, congresso de homens, próximo sábado, e congresso de mulheres ainda está aberto. Se você não fez, faça a sua inscrição. Nós vamos estar aqui em peso. Hein, pastor Paulo? Vai ser uma bênção, né? Então aproveita a oportunidade. Eu quero chamar aqui o Jay. Yeah. E o Ale. Yeah, you can come to the front. I'm going to give you a bit of your job description as I did early this morning. Okay? Eu encontrei o Jay no Mato Grosso, numa conferência indígena. Na verdade, era um conselho de pastores que tinham 38 diferentes etnias e 18 diferentes nacionalidades. Um pedaço no céu, na terra. Sem internet, telefone, eu tive que correr uns 7 quilômetros para chegar no topo da serra para falar com a minha esposa, mandar dizer notícia que eu estava vivo ainda.
Mas no último dia, se vir embora, eu falei assim, me deu saudade. Eu viveria naquela aldeia tranquilamente com a minha família, viu? Tranquilamente. Então, quando eu ouvi o Jay falando sobre a experiência dele no campo missionário, que você vai ouvir algumas histórias aqui, eu falei assim, preciso levar esse camarada aí na IBP. Daí conversei com ele, peguei o e-mail, e hoje nós temos aqui o Jay. É um prazer ter você aqui. Nós temos sido abençoados com as suas palavras, ontem e hoje. E com certeza continuaremos a ser abençoados. So, go ahead. Thank you for your introduction. Obrigado pela introdução. It was much too kind. Foi muito gentil. Good evening, good afternoon. Boa tarde. Boa tarde. I want to begin by apologizing to you that I don't speak your heart language. Eu quero começar pedindo desculpas a você porque eu não falo a sua língua. I have spent the last 40 years or so traveling around the world and had the privilege of being in 6 continents and some 50 countries with more than 100 tribal groups. Então, eu tenho viajado nesses últimos 40 anos de ministério, viajado e visitado 6 continentes, mais de 50 países e 100 grupos tribais. And so I have often found myself in a place where I did not understand what people were saying. Então, eu tenho frequentemente me encontrado em situações onde eu não entendo o que as pessoas estão dizendo. Of course, sometimes my wife accuses me of not understanding what she's saying, even though she speaks English. É claro que às vezes a minha esposa me acusa de não entender o que ela fala, e ela fala inglês como eu. But I didn't come here to talk about that. Mas eu não vim nesse dia para falar sobre isso. I love being with any group of people and listening to them as they worship in their heart language. Eu gosto de estar com qualquer tipo de grupos e principalmente ouvi-los enquanto estão no momento de adoração. Because it reminds me of the heartbeat of the church. Porque realmente me faz lembrar o que funciona o coração da igreja. If we could turn the clock back 2,000 years. E se você voltar no tempo por volta de 2000 anos, to the country of Israel and the city of Jerusalem, ao país de Israel e à cidade de Jerusalém, we would meet a group of people there to whom God spoke directly. Você vai encontrar um grupo ali no qual Deus falou com eles de forma direta. He spoke in their heart languages, Hebrew and Aramaic. E Deus falou com eles em suas línguas nativas, que era o hebraico e o aramaico. And he told them things that brought them life. E disse a eles coisas que os trouxeram à vida. He told them his story, the story of Jesus. Ele disse a eles a sua história, a história de Jesus. And once that story found its way into their heart in their language, e uma vez que esta história encontrou lugar no coração deles, na sua própria língua, they immediately began to make plans to take the good news to another culture, to another language. Eles imediatamente começaram a pensar como levar essa história para uma outra cultura e para uma outra língua. And God used them to plant the church in Antioch. E Deus os usou para plantar uma igreja na Antioquia. And once the church in Antioch had heard the good news, they began to make plans to take the good news elsewhere. E uma vez que a igreja ali na Antioquia recebeu essa palavra, eles já começaram a pensar como plantar uma igreja em outro local. The church in Antioch took the good news to another culture in Ephesus, another language. A igreja na Antioquia pegou ali a mensagem e plantou uma igreja em outra cultura, ali em Éfeso. And from Ephesus, the gospel went all over Asia. E através de Éfeso, a palavra de Deus foi por toda a parte ali da Ásia. The church at Antioch, with the help of the church at Corinth, planted the church in Macedonia. Com a igreja da Antioquia, com a ajuda da igreja em Corinto, plantou uma igreja na Macedônia. And Macedonia took in the good news in their heart language. E a Macedônia recebeu ali na sua língua nativa o evangelho. Macedonia is in Europe. A Macedônia fica na Europa. And from there the gospel found its way as the church was planted over and over again. E assim o evangelho seguiu seu caminho através dessa igreja e foi plantadas várias igrejas ali na Europa. Finally, even to the United States of America in English and to Brazil in Portuguese. E finalmente nos Estados Unidos em inglês e também no Brasil em português. And so when I sit and listen to you worship in your heart language, então quando eu estou sentado ali e ouço vocês adorando a Deus na sua própria língua, I'm reminded of a day
that will soon come. Eu me lembro do dia que virá em breve. A day when we will gather around the throne together. O dia que nos reuniremos ao redor do trono juntos. And we will look at the Lamb who sits there on the throne. E vamos ver o Cordeiro que está sentado ali no trono. High and lifted up. Em alta posição. And we will say to him, here we are. E nós vamos dizer a ele, aqui estamos. And you have redeemed us to God by your blood out of every people group, every nation, every language. E o Senhor nos redimiu através do seu sangue, de todo povo, de toda língua e de toda raça. And you are worthy E o Senhor é digno of our praise. de toda adoração. Of course, the question remains, Mais uma vez a pergunta continua. what language will we speak when we're there? Que língua vamos falar quando estivermos lá? Now, if we were to vote tonight, you would probably vote for Portuguese. Então, se fôssemos fazer uma votação hoje, provavelmente você votaria em português. And there would be only one vote for English. E eu seria o único a votar por inglês. So there will be no vote tonight. Então não vai ter votação essa noite. But what is the language of heaven? Mas qual é a língua dos céus? Let me tell you what I believe. Deixe-me dizer o que eu acredito. I believe that when you get to heaven, because Portuguese has been your heart language, Eu acredito que quando você for para o céu, e porque o português é sua língua nativa, that will be the language you speak as you stand around the throne. esta será a sua língua, a língua que você falará enquanto você estará ali perante o trono. And I, having grown up in the United States of America with English as my heart language, E eu cresci nos Estados Unidos tendo o inglês como a minha língua, I will sing the worthiness of the Lamb in English. e eu vou cantar a dignidade do Cordeiro em inglês. And the real difference will be we will understand one another perfectly. E a real diferença será que vamos nos entender perfeitamente. So I would like to make an arrangement with you. Então eu quero fazer um acordo aqui com você. Any conversation we have now will be very, very full of fits and starts, and it will be very faulty. E toda conversa que vamos ter aqui pode ser algo cheio meio de arranjos, de reparos, algo que realmente vai faltar algo. Because the conversation will have to be translated on both sides. Porque talvez a conversa tenha que ser traduzida em ambos os lados. But when we get to heaven and you understand me perfectly and I understand you, Mas quando estivermos no céu e você puder me entender perfeitamente, e eu a você, after those first 10,000 years of worship, depois dos 10 primeiros anos que faremos a adoração a Deus ali, let's make an agreement now that we will sit down and talk together. vamos fazer um acordo de marcarmos ali e conversarmos, eu e você. And tell God's story to us, to one another. E contar a história de Deus para nós, um ao outro ali. Do you agree? Você concorda com isso? Then we have an appointment. Então agora já temos um compromisso. Simon Peter said in his letter to us that God is being patient with us today. Simão Pedro disse em sua carta para nós que Deus tem sido paciente conosco. Because he is not willing that any should perish. Porque ele não quer que nenhum destes pereça. In other words, God is waiting for us to reach all of the people groups on planet Earth. Na verdade, Deus aguarda que todos nós alcancemos todos os povos. He is waiting for us to reach them with the good news of his death for them so that they could have life. Ele aguarda que alcancemos este povo com a notícia que a sua morte redentora é para todos. And why? E por quê? Because he is not willing that any should perish. Porque ele não quer que nenhum destes pereça. This afternoon, I want to tell you a story that for me illustrates this truth. Nessa tarde eu quero contar a você uma história que ilustra esta verdade. It's a story about a people group that live in the Sierra Madre. É a história de um grupo de pessoas que vive na região de Sierra Madre. Not the Sierra Madre here in South America, Não Sierra Madre aqui na América do Sul, but the Sierra Madre that forms the spine of the island of Luzon, the northern island of the Philippines. mas em Sierra Madre, que forma uma espinha ali na região das Filipinas chamada Luzon. And I wish with all of my heart that we could just end this meeting now and all go to the airport,
so that I could take you there. E eu gostaria muito que pudéssemos terminar nossa reunião agora, irmos todos para o aeroporto e voarmos até essa região. Because they say that a picture is worth 1,000 words. Porque eles dizem que uma foto vale muito mais que 10.000 palavras. But in my mind, a visit is worth 1,000 pictures. Mas na minha cabeça, uma visita vale mais do que 1.000 fotos. And so it would be wonderful if we could go there together. Mas então seria maravilhoso que pudéssemos ir para lá juntos. Unfortunately, that would be very expensive. Infelizmente, isso seria muito caro. And I have not brought enough money with E eu me. não trouxe muito dinheiro aqui comigo. So maybe we can go another time. Então, talvez pudéssemos ir um outro dia. And for now, you can settle for the story. E neste momento você se prepare então para esta história. Now, I'm talking about that place as though it's a wonderful place to visit. E eu falo sobre esse lugar, apesar de ser um lugar lindo para se visitar. And indeed, it is. It's absolutely beautiful there. Tall mountains and deep valleys and rushing rivers. E na verdade, realmente é um lugar lindo, montanhas altas, vegetação e rios que correm. But not too many years ago, that visit there to the Sierra Madre would have ended in death for Mas us. há não muitos anos atrás, uma visita à Sierra Madre poderia significar a morte para quem fosse lá. And the reason that I say that is because it is the Bucalo tribal people who live there in the Sierra Madre. E a razão de eu dizer isso é porque o grupo tribal Bucalu é que mora nessa região. And the Bucalo are headhunters. E o Bucalu são caçadores de cabeças. In fact, headhunting is so ingrained into their culture that a young man cannot get married until he has taken a head. Na verdade, a caça a cabeças é algo tão encravado na sua cultura que um jovem não pode se casar antes de cortar a cabeça de alguém. It is so ingrained into their culture that the conversation about headhunting began when a boy was very small. É tão encravado na cultura deles que a conversa sobre cortar a cabeça, ela entra ali desde o início, quando um homem é menino ainda, criança, muito nova. How many of you here are fathers who have sons? Quantos aqui são pais que têm filhos? You have sons. Vocês têm filhos? If you were a Bucalote man, Se você fosse um homem Bucalu, you would sit cross-legged in your thatched roof house across from your 4-year-old son. você se sentaria ali de pernas cruzadas sobre o teto da sua cabana, na frente do seu filho de 4 anos. And you would say to your 4-year-old son, someday you will grow up to be like me. E você diria ao seu filho de 4 anos, um dia você vai crescer e ser como eu. Someday you will grow up to be like your uncles and your grandfather. Um dia você crescerá e será como seus tios e como seu avô. Someday you will join us on a headhunt and you will take a head. E um dia você vai se juntar a nós numa caçada de cabeças e cortar uma. And by the time your son was 12 or 13 years old and his voice had begun to crack, E quando esse menino chega a ter 12, 13 anos e a sua voz começa a ficar assim, then you know that he is becoming a man. você percebe que ele está se tornando um homem. And so you, as a good father, would participate in one of the headhunts. Então você vai participá-lo. Você, ao participar numa caça-cabeças, You would go down into the lowlands and set an ambush with a group of men and wait for someone to come by. você vai até as planícies, faz ali uma emboscada e se prepara para um grupo que possa vir. And then you would spring out and ambush whoever it was that passed by. Então você vai sair dali da emboscada, não importa quem passasse por ali, Murdering everyone in the group assassinando qualquer um deste grupo que passasse and taking their heads. e cortando as suas cabeças. As part of that process, because your son is now 12 or 13 years old, E parte desse processo, porque o seu filho tem 12, 13 anos de idade, you would actually, as a good father, take one of the arms or legs from one of the victims. você como um bom pai tiraria um braço ou uma perna de uma das vítimas. And you would carry it back home. E você carregaria de volta para casa. And if someone were to ask you along the way, why are you taking that home? E se alguém te perguntasse no caminho, por que você está levando essas coisas? You would say in your language, I will give this to my son. E você diria na sua língua, como ele disse, depois a tradução é, eu vou dar isto ao meu filho, So that he can become accustomed to cutting human flesh. para que ele se acostume a cortar carne humana. Friends of mine up there tell me stories Sabe, amigos meus contam histórias about how they remember their father placing a long knife in their hand, wrapping his hand around theirs, and teaching them to strike.
de como eles se lembram dos seus pais os pegando pela mão com uma faca e com eles cortando pedaços humanos para ensinar aos seus filhos. Now, please understand me. Então, por favor, me entenda. I don't mean at all to glorify this darkness. Eu não quero glorificar essa escuridão, essas trevas. There is a lot of the story yet to come. Há muito da história ainda a ser contada. But I want you to understand the kind of darkness into which God reached. Mas eu quero que você tenha uma ideia do tipo de trevas e escuridão na qual Deus pode alcançar as pessoas. I want you to understand the darkness into which the light of the gospel has now shined. Eu quero que você entenda o tipo de escuridão que agora a luz de Deus brilha. And now, if you are a good father, Então, enquanto você é um bom pai, and your son is 18 or 19 years old, nearly ready to be married, e seu filho, quando tem 18, 19, prontos para se casar, you will make a long knife for your son você fará uma faca longa para o seu filho and a sheath to go with it. e uma bainha para entregar junto. And you will take the knife out of the sheath and give them to your son. E você vai tirar este facão da bainha e entregar ao seu filho. And your 18 or 19-year-old son will tie the sheath around his waist E o seu filho de 18, 19 vai pegar essa bainha e amarrar na cintura. and hold that long knife in his hand. E segurar este facão na mão. And he would not put it back in the sheath E ele não colocará de volta a bainha until he has used it for the intended purpose. até que use para o propósito que foi feita. Because of this headhunting, I have to tell you that I would sit with my friends when we were up there in the village. Sabe, por causa dessa caça-cabeças, por alguns momentos eu sentei com amigos meus ali do vilarejo. Those who were men. Esses eram homens. And I would say to them, you know, you have the headhunting dances and all of the chanting that gets you into a furor and ready to take a head. E eu dizia a eles, eu sei que vocês têm as danças e todos os rituais que os preparam, que os aquecem para este momento em qual vocês têm fúria e vai para a caça de cabeças. And then you go down with the group of men and you lay the ambush and you do the deed. E você desce as montanhas, faz ali uma emboscada e realmente faz aquele momento de cortar cabeças. But sooner or later you have to come home. Mas cedo ou tarde você tem que voltar para casa. And as the night comes, you lay down on your bed mat. E quando a noite vem, você se senta e deita na sua cama. I said, surely your conscience must have bothered you that you have just ended the life of another human being. E com certeza você deve ser incomodado por sua consciência por ter matado um outro ser humano. And they all said, absolutely not. My conscience did not bother me. E eles respondiam, não, de forma nenhuma, minha consciência não me incomoda. Because this was the most noble thing a man could do. Porque isso é a coisa mais honrada que um homem poderia fazer. Because of their headhunting, they were feared and hated by people in the lowlands and by one another. E por serem caçadores de cabeça, eles realmente tinham medo e raiva das pessoas que viviam, das tribos que viviam nas planícies. They lived in the mountains, and the people that they were often attacking were the people in the lowlands. Eles moravam nas montanhas e o povo que normalmente eles atacavam viviam ali nas planícies. People from another culture, another language group. Pessoas de outra cultura e de outra língua. They even hated one another. Eles até mesmo odiavam-se uns aos outros. Let me explain how that worked. Deixe-me explicar como é que funcionava. If I am from the village of Kauaian, Se eu era do vilarejo de Kauaian, and my friend Alec here is from the village of Gingen, e o meu amigo Ale aqui era de Kingan, and we were to meet one another on the trail, e se nós nos encontrássemos numa trilha, our culture and an old hatred demanded a nossa cultura de ódio antigo, ela requeria that we draw our long knives and engage in battle que nós tirássemos os nossos facões e lutássemos until one of us is dead. até que um estivesse morto. And I don't know how to say this, but I think it's going to be you. E eu não quero dizer isso, mas eu acho que ia ser você, Ale. I don't mean to make light of that at all. Eu não preciso fazer qualquer mentira sobre isso. But killing, murder, beheading was core to their culture. Mas assassinato, homicídios e traição fazia parte da sua cultura. Their first brush with civilization happened in 1912. A primeira encontro com a civilização que tiveram ocorreu em 1912. An anthropologist named Dr. William Jones
Um antropólogo chamado Dr. William Jones. You can Google his name and check these facts. Você pode ir lá procurar no Google e checar esses fatos. Made up his mind that he wanted to understand the Bukalot people. Colocou na sua mente que ele tinha que entender como era o povo Bukalu. He wanted to know why they were so violent. Ele queria entender por que esse povo era tão violento. And so he made a plan to go up there and study them. Então ele fez um plano de subir as montanhas e estudá-los. I am not sure how he made the original contact. Eu não sei como é que ele fez o contato inicial ali. But he was only among the Bukalot for several weeks. Mas ele só ficou entre o povo Bukalu por algumas semanas. He ran out of supplies, and so he made an agreement with some of the Bukalot men that they would accompany him to the edge of the lowlands. He would buy supplies and they would carry them back up. Ele fez ali um acordo com alguns nativos de que ele precisava comprar mantimentos, porque ele havia ficado sem, e pediu para que eles fossem com ele até ali o limite da fronteira das planícies, para que ele pudesse comprar material e eles carregassem. And in exchange for that, he would give them some of the food that they had carried. E em troca disso, ele daria um pouco de comida a eles, para que eles pudessem levar. The Bukalot agreed and went down into the lowlands with him. O povo Bukalu concordou e foi com ele até ali o limite da planície. And somewhere along the way, an argument broke out between Dr. Jones and the Bukalot men. E algo no meio do caminho ali iniciou uma discussão entre o Dr. Jones e o povo Bukalu. It seems that they wanted more food than he had agreed to give to them. Parece que eles queriam mais comida do que aquilo que eles haviam concordado em dar. And apparently Dr. Jones won his argument. E parece que o Dr. Jones ele ganhou ali a discussão. Because he lost his life. Porque ele perdeu a sua vida. That was the first brush that they had with Western civilization. Esse foi o primeiro sinal de contato que eles tiveram com a cultura ocidental. The next time happened in World War II. O segundo momento aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. You may remember in your history that the Japanese had occupied the city of Manila. Vocês devem saber pela história que os japoneses eles ocuparam a cidade de Manila. And General Douglas MacArthur and the Allied forces approached from the south. E o general Douglas MacArthur e os aliados eles se aproximaram ali nas Filipinas. And the Japanese army left Manila. E eles ao chegarem ali, o exército japonês teve que deixar Manila. They declared Manila an open city. E eles declararam Manila a cidade liberta. And they went north. E eles saíram dali e foram região norte. Unfortunately for the Japanese army, E, infelizmente para o exército japonês, Bukalot territory and the Sierra Madre is due north of Manila. o território Bukalu em Serra Madre fica exatamente na região norte. And so they ran away from the Allied armies. Então eles fugiram ali do exército aliado, Right into the place where the Bukalot live. diretamente para a área onde os Bukalus moravam. And the Bukalot killed many, many Japanese. E os Bukalus mataram muitos japoneses. I know this to be true because of a conversation that I had Eu sei que isso é verdade devido a uma conversa que eu tive with a friend of mine named Takashi Fukuda. com um amigo meu chamado Takashi Fukuda. He was a translator from Japan who was translating a tribal language in the Philippines. Ele era um tradutor do Japão e estava traduzindo textos para grupos tribais. And I had met with him to check some of the quality of his translation. E eu estava ali para verificar a qualidade das suas traduções. We took the time to take a break and have a cup of coffee together. Então nós tivemos ali um intervalo e fomos tomar um café juntos. And he said to me, "Jay, where do you work?" E ele perguntou para mim, Jay, onde você trabalha? I said, "Well, I work with the Bukalot." E eu disse para ele, eu trabalho com o tribo Bukalu. His eyes got so big. Os seus olhos ficaram assim grandes. He said, "Jay, I have to tell you that the Bukalot are in all of the Japanese history books." Ele disse, Jay, eu preciso te contar porque os Bukalus estão em todos os livros de história japoneses. Because of what they did to the Japanese army. Por causa do que eles fizeram ao exército japonês. And so by now, not only do they hate one another, Então ali naquele momento eles não somente odiavam uns aos outros. and not only are they hated by the lowlanders, E não somente pelo aquele povo que vivia nas planícies, but they are hated by people in other countries. mas também eram odiados por pessoas em outros países. And by 1954, the Philippine government had lost its patience. E em 1954 o governo filipino perdeu a paciência. They wanted to stop the headhunting, but they had no idea how. Eles queriam parar a caça à cabeça, mas não sabiam como. So they made a terrible decision. Então eles tomaram uma decisão terrível. They decided that they would take the Philippine army and sweep up through the Sierra Madre
and kill every Bucalote man and young man. Então eles decidiram que o exército filipino varreria ali a região de Sierra Madre, subindo as montanhas, entrando no território Bucalu e matando todo o homem e todo o jovem. They believed that this was the only way to stop the headhunting. Eles pensavam que era a única maneira de parar ali a caça às cabeças. The plan was announced. O plano foi anunciado. And at that time there was a small mission organization working in the Philippines. Então nesse tempo havia uma pequena organização de missões trabalhando ali nas Filipinas. And they heard that this plan was in place. E eles ouviram que este plano estava sendo feito. So they asked for an audience with the president of the Philippines. Então eles pediram uma audiência com o presidente das Filipinas. And Ramon Magsaysay, the president at that time, E Ramon Magsaysay, que era o presidente naquela época, granted them an audience. deu a eles essa audiência. They sat down with him and they said, "Sir, please, you cannot do this. E este grupo disse: Senhor, o senhor não pode fazer isso. You cannot destroy a people group like O this. senhor não pode destruir um grupo de pessoas dessa forma. Give us some time. Dê-nos um tempo. We will send missionaries up there. Nós vamos mandar missionários até lá. And they will tell them the good news about Jesus. E eles vão contar as boas novas sobre Jesus. The Bucalote will believe and they will stop the headhunting. E o povo Bucalu vai perceber isso, ser liberto e parar a caça às cabeças. The Philippine government was not sure that this plan would work, O governo filipino não acreditou que este plano poderia funcionar, but they gave permission. mas deu a eles a permissão. Could you imagine something with me right now for just a moment? Você poderia imaginar comigo algo só por um momento? Would you imagine that it's 1954? Imagine que é 1954. Looking at this very young audience, most of you would disappear. Eu olho aqui, vejo essas pessoas tão jovens e se fosse fazer isso, vocês desapareceriam. How many here today were alive in 1954? Quantos dos que estão aqui estavam vivos em 1954? No one? Ninguém? Oh, they're ashamed to admit it, but they are putting their Eles hands estão up. com vergonha de admitir, mas algumas mãozinhas levantaram ali no fundo. I personally was not alive in 1954 Eu, pessoalmente, não estava vivo em 1954, because I was born in 1956. porque eu nasci em 1956. But let's imagine that it's 1954. Mas vamos imaginar que é 1954. And we are a mission organization. E nós somos uma organização missionária. And we've met together. E nós estamos juntos. And I am your director. E eu sou o seu diretor. And I come to you and I say, I have good news. E eu venho para vocês e digo, eu tenho boas notícias. I have met with the president of the Philippines. Eu me encontrei com o presidente das Filipinas. And he has given us permission to send missionaries to the Bucalote. E eles nos deu permissão para enviarmos missionários ao povo Bucalu. Isn't that good news? Isso não é boas novas? Now, remember that no one has ever been into Bucalote territory and lived to tell about it. Então lembre-se, ninguém tinha ido até o povo Bucalu e sobrevivido para contar a história. So could I have 2 volunteers who will be willing to go? Então eu posso ter 2 voluntários que estão dispostos a ir? Can you imagine the moment? Você pode imaginar aquele momento? This little mission organization Essa pequena organização missionária gathered together and hearing this news está ali reunida e ouvindo essas notícias and this call for volunteers. e um chamado para voluntários. And a single American man named Marvin Graves E um solteiro americano chamado Marvin Grave and a single Filipino man named Florentino Santos e um solteiro filipino chamado Florentino Santos volunteered to go. se voluntariaram para ir. And both of these men are with the Lord now. E ambos estão com o Senhor agora. And I have to tell you, I am looking forward to just being near them when they receive their reward. E eu tenho que dizer para vocês que eu quero estar pertinho deles quando eles receberem o galardão dos céus. Well, the Bucalote are headhunters. Porque os Bucalus eram caçadores de cabeças. And they have not at all indicated that they want to stop the headhunting. E não havia nenhuma indicação que eles queriam parar com essa caça a They are cabeças. hating one another and warring with one another. Eles tinham ódio e estavam em guerra uns contra os outros. And they have not said that they want to stop that either. E nada dizia que eles queriam parar com isso também. And so Marvin and Florentino needed a plan. Então Marvin e Florentino viram ali o plano. Some way to find their way in among the Bucalotes so that they could share the gospel with De them. alguma maneira se entrar ali na região do Bucalu e levar o evangelho. They weren't sure what to do. Eles não tinham certeza do que fazer. So they bought themselves a tent. Então eles compraram uma cabana, uma barraca. And they pitched their tent down by the river.
E eles montaram essa barraca bem próximo ali ao rio. During the night, they would sleep in the tent. Durante a noite eles dormiam ali na barraca. And in the morning, they would hike up into the mountains. E logo pela manhã eles subiam ali pela montanha. In the hopes of finding some Bukalot man up there. Na esperança de encontrar algum homem Bukalu por ali. They did that every day for several days. Eles fizeram isso por vários dias. And ran into no one. E não encontraram ninguém. One of the days that they were up in the mountains, they got lost. Um dos dias que eles estavam ali no topo da montanha, eles se perderam. They got lost in the rainforest. Eles se perderam na floresta tropical. The trail just seemed to disappear. Parecia que a trilha tinha desaparecido. They couldn't find their way back to the tent. Eles não conseguiam encontrar o caminho de volta à sua barraca. And so they leaned against a tree at night in the jungle and fell asleep. Então eles se deitaram sobre uma árvore durante a noite, ali naquela selva, e dormiram. At least they said they went to sleep. Então pelo menos eles disseram que dormiam. I've been lost in the rainforest and I'm not sure you can sleep there by yourself at night. Eu já me perdi no meio de uma floresta tropical e eu não creio que você pode dormir tranquilo durante a noite. The next morning they woke up and, well, there's the trail. Então logo pela manhã eles acordaram e olha, aqui está a trilha. They followed the trail and were able to go back to their tent. Eles seguiram a trilha e puderam voltar à barraca. And 2 weeks later, e 2 semanas depois, following the same pattern every day, seguindo o mesmo padrão todos os dias, they ran into a Bukalot man. Eles encontraram um homem Bukalu. They had been planning what they would say to him. Eles estavam planejando o que dizer a ele. And so they explained to him the best that they could that they had come to the Bukalot with a message from Creator God. E eles disseram da melhor maneira possível ali a este homem Bukalu que eles tinham vindo trazer uma mensagem do Deus Criador para o povo Bukalu. There was a story that Creator God wanted to tell them. Havia uma história que Deus Criador queria que eles contassem ao povo Bukalu. And Tanitan became immediately excited. E Tanitan ficou automaticamente ali empolgado. He said, "Well, then you can come and stay with me. I will adopt you into my family and I will protect you." E ele disse a eles: "Então vocês podem vir morar na minha casa e eu vou adotá-los como parte da minha família." And they moved into Tanitan's house and slept under his protection. E então eles mudaram para a casa de Tanitan e dormiram ali debaixo da proteção dele. And began to learn the language and the culture of the Bukalu. E eles começaram a aprender a língua e a cultura Bukalu. About 6 months went by. 6 meses se passaram. And a group of Bukalot men, headhunters all, came to Florentino one day and said, "May we ask you a question?" Então grupo de homens ali, caçadores de cabeça, de Bukalu, chegaram ao Florentino e disse a ele: "Podemos te fazer uma pergunta?" Of course, Florentino said. E Florentino disse: "Claro." They said, "Do you remember when you were living in that cloth house down by the river?" Você se lembra quando você morava naquela casa de panos perto ali do rio? Florentino's heart began to beat just a little bit more quickly. O coração do Florentino começou a bater um pouquinho mais rápido. Yes, I remember. Sim, he said. Eu lembro. Because they had thought that the Bukalot did not know they were there. Porque eles achavam que o grupo Bukalu não sabia que eles estavam morando ali. Well, may we ask another question? Então o homem Bukalu disse: "Posso te fazer uma outra pergunta?" Of course. Sim, claro. Do you also remember the day that you left the cloth house, but you did not return to sleep that night? Você também se lembra daquele dia que você deixou ali a sua casa de panos, mas não voltou à noite para dormir lá? And now Florentino's heart is really beating quickly. E agora o coração do Florentino está realmente batendo mais forte? Yes, he said, "I remember." E ele disse: "Sim, eu lembro." May we ask then why you didn't come back to the cloth house? Podemos te perguntar por que você não voltou àquela casa de panos naquele dia? So Florentino told them very truthfully, "We got lost in the forest." E Florentino disse de uma maneira muito sincera: "Nós nos perdemos na floresta." Which was the most foolish thing he could have said. Que é a coisa mais tola que ele poderia ter dito. Even though it was true. Mesmo que fosse verdade. Because for a tribal person, there is no such thing as lost in the forest. Porque para alguém de uma tribo não existe isso de se perder numa floresta. The only parallel I can think of in our culture. O único paralelo, o exemplo que eu posso dizer na nossa cultura ocidental, is to ask how many of you men have a wife? É perguntar a vocês homens, quantos de vocês têm uma esposa? How many?
And you're proud of it, yes? E você tem orgulho dela, e sim? All right, well, let's imagine that you go out one afternoon and you don't come home to sleep at your house that night. Então imagine que você sai um dia à tarde e não volte para dormir na sua casa nesse dia. Your wife is going to ask you a question, right? A sua esposa vai te fazer uma pergunta, não é mesmo? She's going to say, "Why didn't you come home last night?" E ela vai te perguntar, por que você não voltou para dormir em casa a última noite? And so you say to her, E aí você diria a ela, "Well, I went to the mall, the Sabe- shopping mall, and I got lost there. sabe, eu fui para o shopping e eu me perdi lá no shopping. And that's why I didn't come home last night." Aí é por isso que eu não voltei para casa. Gentlemen, this is not a good plan. Sabe, homens, isso não é um bom plano. But if you're going to try that, please invite me because I want to watch what happens next. Mas se você vai tentar isso, me convide que eu quero ver o que vai acontecer. So lost in the forest for a tribal person is ridiculous. Então, se perder numa floresta para alguém que vive numa tribo é algo ridículo. And in their absolute surprise, they said to Florentino, "Do you mean to say Então, eles assim, estavam surpreendidos em dizer ao Florentino, você quer dizer that you didn't know that we had surrounded the cloth house during the day, that very day?" que você não sabia que nós tínhamos cercado a sua casa de pano naquele dia? And we were waiting for you to return so that we could kill you as you slept in the cloth house that night. E que aguardávamos você dormir ali para te matar naquela noite? And Florentino said, "No, we didn't know that." E Florentino respondeu, não, eu não sabia. But the Bucalote assumed that someone must have been watching from above. Mas o grupo Bugalu presumiu que alguém que estava muito acima ali, viu e estava cuidando. That perhaps Creator God was watching over these men. Que talvez o Deus Criador estava realmente cuidando daqueles homens. And so when they told Tanitan, "We have come with a message from Creator God," E quando eles falaram para Tanitá que eles tinham vindo com a mensagem do Deus Criador, it made perfect sense to the Bukalo. fez um senso perfeito, um significado perfeito ao povo Bucalu. And all glory to God for His grace in protecting those men as they carried the light of the gospel into the darkness. E glória a Deus seja dada ao proteger aqueles homens que estavam levando a luz do evangelho a um povo como Bucalu. All glory to God. Toda a glória seja dada a Deus. Well, they continued to learn the language Então eles continuaram a aprender a língua. and to minister. They began to preach the gospel, share the gospel with the Bukalote people. Então, para ministrar, eles começaram ali a compartilhar o evangelho ao povo Bucalu. And over time, as the Bukalote listened, their hearts were drawn to the good news. Então, de tempos em tempos, enquanto eles ouviam a mensagem, o coração do povo Bucalu começou a se abrir. And it's wonderful for me to be able to tell you today that the very first believer was Tanitan, the one who had welcomed them into his home. E eu tenho muita alegria de dizer que o primeiro que veio a Cristo foi Tanitã, aquele que o recebeu os 2 primeiros missionários. From that time until his death, the Bukalote people referred to him as Abraham. Desde aquele momento até o último dia de vida de Talitã, ele foi reconhecido pelo grupo Bucalu como Abraão, Because he was the father of faith to the Bukalote. porque ele foi o pai da fé para o povo Bucalu. Other missionaries arrived there in Bukalote. Outros missionários chegaram ali em Bucalu. And some of them were working in the village of Gingen. E alguns trabalhavam no vilarejo de Ginga. And others were working in the village of Kauaian. E outros trabalhavam no vilarejo de Kauaian. I hope you haven't forgotten what I told you about those 2 villages. E eu espero que você não tenha esquecido o que eu disse sobre esses 2 vilarejos. And how their culture required that if 2 people from those villages met, they would do battle. De como a cultura deles exigia de que se encontrassem 2 de tribos diferentes, eles tinham que travar uma batalha. But one of the missionaries had an idea. Mas um dos missionários teve uma ideia. He said there are believers now in Gingen. Eles disseram, agora há crentes ali em Ginga And there are believers in Kauaian. e há crentes ali em Kauaian. We should get them together. Nós devemos nos reunir juntos. We should have a believers conference. Talvez ter ali uma reunião dos crentes, conferência. Brilliant idea. Ideia brilhante. Because he must have forgotten that you can't have a church
Mas ele havia esquecido que você não pode ter uma igreja where all the believers are dead. onde todos os crentes estão mortos. You can have a church cemetery, Você pode ter um cemitério de uma igreja, but you can't have a church. mas não uma igreja. And so with no plan, they began to prepare for the day when these two villages would get together. Mas sem qualquer plano, eles começaram a pensar no dia em que esses dois vilarejos se encontrariam. They sent word back and forth to each other. Eles mandaram mensagens ida e volta uns para os outros. They set a date and time. E aí planejaram o dia e o tempo. And they chose a wide open area where there was a large field. E eles ali encontraram um lugar aberto, um clarão ali onde havia um campo grande. When you come and visit, I will take you there. Quando vocês forem lá visitar, eu os levarei. Because the Bukalot have built a monument to the coming of the gospel there in that place. Porque o povo Bukalu criou ali, fez ali um monumento falando sobre a vinda do evangelho ali naquele lugar. And now the day has come. Então o dia havia chegado. The believers from Gingen have arrived from this side of the forest. Então os crentes de Gingen vieram por este lado aqui da floresta. And the believers from Kauaian from this side. E os crentes de Kauaian pelo esse lado da floresta. The men left the women and the children behind them. Os homens deixaram as mulheres e crianças para trás. And stepped out of the forest into the clearing. E saíram da floresta ali naquela clareira. And now there is a half circle here of men from Kauaian. Então, de repente havia ali semicírculo formado de homens de Kauaian. And a half circle of men over there from the village of Gingen. E do outro lado semicírculo de homens de Gingen. And you have to realize what was happening that day. E você tem que perceber o que aconteceu naquele dia. Because every one of those men was able to say, there stands the man that killed my father. Porque todos os homens que estavam ali podiam dizer e apontar, está ali o homem que matou meu pai. And there is the man that killed my son. E ali está o homem que matou meu filho. And there the man that killed my daughter. E ali o homem que matou a minha filha. Every one of those men knew someone on the other side that had killed someone that they loved. Cada um dos homens que estavam ali poderia identificar no outro grupo homens que haviam matado entes queridos. And the missionaries have no plan for what will happen next. E os missionários não tinham nenhum plano do que fazer ali na sequência. I believe, knowing the story, that there was a plan. Eu creio, conhecendo a história, que sim, havia um plano. Bob Gustafson, a good friend of mine who was there that day, Bob Gustafson, um amigo meu que estava ali naquele dia, said that there was moments of real tension, but then suddenly one of the men from the Kauaian side took one step forward. Ele disse que houve momentos de tensão ali, mas de repente um dos homens de Kauai levantou e deu um passo à frente. At exactly the same moment that one of the men from the Gingen side took a step forward. E exatamente nesse mesmo momento um homem de Gingen se levantou e deu um passo à frente. They walked a couple more steps and took the spear that they had in their hand and laid it down on the ground. Eles deram mais 2 passos à frente e pegaram a lança que tinham à mão e colocaram no chão. They looked at each other and took a couple more steps and then took off the bow and arrow that they had on their shoulders and laid it on the ground. Eles se olharam, deram mais 2 passos e tiraram o arco e flecha que tinham e colocaram no chão. And a few more steps and now they are standing face to face. E mais alguns passos e eles estavam ali face a face. These men who are required by their culture to fight. Esses homens que exigia que a sua cultura brigassem um contra o outro. To kill one another. Para que um matasse o outro. And now as they stand there looking at each other, Bob said he heard one of them say to the other, and I have to say this in their language. Bob disse que ouviu um dizendo ao outro algo que eu tenho que dizer na língua nativa. They grabbed the tie that held that long knife onto their waist. Eles pegaram o facão que tinham na sua cintura. And one of them said to the other, "Avan mama na kailangan sitin matangkatan aga kisipua." We no longer need these. E ele disse um ao outro, tirando essa faca da bainha, nós não precisamos mais disso. Because we are brothers. Porque nós somos irmãos agora. They laid down those long knives. Eles jogaram seus facões no chão. They threw their arms around one another and embraced. E eles se abraçaram um ao outro. And wept together over lost years. E eles choraram pelos últimos anos que tinham vivido. And the church among the Bukalot was born. E a igreja entre o povo Bukalu nasceu dessa maneira. Glory to God. Glória a Deus. Of course, what all of this means is that
that someday we are going to be gathered around the throne, just like we said. É claro que tudo isso que dissemos significa que um dia vamos estar todos juntos ao redor daquele trono. And perhaps we'll see one another. E talvez nós possamos ver um ao outro. And I hope when you see me standing over there, you'll wave and say, "Hi, Jay." E eu espero que quando você me ver lá no céu, você aponte, faça uma mãozinha assim e diga, oi, Jay. But at some point, you will meet a Bukalot man, a Bukalot woman. Mas em algum momento você vai encontrar um homem ou mulher Bukalu. I believe they'll be gathered there as one group as they give praise to the Lamb who was slain. Eu creio que eles vão estar ali como um dos grupos que estará dizendo, digno é o Cordeiro. And you will walk up to them and you will say, I know who you are. E você vai até eles e vai dizer, eu sei quem vocês são. You're one of those Bukalot people. Vocês são daqueles do povo Bukalu. A bald-headed man who was overweight came and told us a story about you. Um careca gordinho me contou umas histórias sobre vocês. You were very vicious people. Vocês eram homens muito violentos, um povo violento. How did you get here? Como vocês chegaram aqui? How is it that you're standing around the throne? Como é que vocês estão aqui perante o trono? And I will tell you something that I know for sure. E eu vou dizer algo que eu tenho certeza. They will not mention my name. Eles não vão mencionar meu nome. They will not mention the name of Florentino Santos. Não vão mencionar o nome de Florentino Santos. They will point to the throne. Mas eles vão apontar para o trono. And they will say, I am here today because he was not willing that any should perish. Eu estou aqui porque ele não quis que nenhum tenha perecido. The grace of God at work. A graça de Deus operando. I'm looking forward to that day. Eu espero muito por esse dia. Well, the Bukalot were the lowest of the low. Então o povo Bukalu era o pior dos piores. They laid ambushes and they killed people. Eles faziam ciladas e matavam pessoas. And the Philippine government made the decision that they didn't deserve to live anymore. E o povo filipino, o governo filipino decidiu que eles não mereciam mais viver. But Christ Jesus reached into that dark pit of humanity. Mas a graça de Jesus Cristo alcançou esse poço terrível de escuridão da humanidade. And he shined the light of the gospel there. E fez brilhar a luz do evangelho ali. And they have trusted him. E eles têm confiado a ele. And that was when life began to change for the Bukalu. E foi naquele momento que a vida começou a mudar para o povo Bukalu. We have often had visitors up there, especially when my wife and I lived there. Então nós visitamos muitos amigos ali, principalmente quando eu e minha esposa morávamos lá. They would come and meet the people, the Bukalot people themselves. Alguns amigos foram e visitaram também o povo Bukalu. And they would tell us while they were there, you know, we weren't able to sleep last night. E os visitantes diziam, olha, enquanto estamos aqui não pudemos nem dormir à noite. Because my mind is full of what their story, of the story of these people. Porque a minha mente estava tão cheia das histórias que eu já ouvi sobre esse povo. And the Bukalot would always say the same thing. E o povo Bukalu sempre respondia a mesma coisa. Uncle, you have to tell them that we're not like that anymore. Tio, o senhor tem que dizer para eles que nós não somos mais dessa maneira. That is not who we are. Que não é mais o que somos. They are safer here than when they were in Manila. Eles estão tão seguros aqui quanto estariam em Manila. Because of God's grace in our lives. Por causa da graça de Deus em nossas vidas. And so out of respect to them, I have to tell you the rest of the story. Então, em respeito a eles, eu tenho que contar a vocês o resto da história. The gospel continued to spread among the Bukalot people. O evangelho continuou a crescer no meio do povo Bukalu. And more villages heard the good news. E mais vilarejos ouviram sobre as boas novas. And one by one the villages stopped headhunting as they turned to faith in Christ. E uma a uma os vilarejos pararam de fazer a caça à cabeça quando eles se entregavam a Jesus. But those were very dangerous days for the early believers. Mas estes também eram tempos perigosos para os primeiros crentes. Because while the believers had stopped hunting for heads, they continued to hunt for animals that they could eat for food. Então, enquanto os crentes paravam de caçar cabeças, mas continuavam a caçar animais para sua alimentação. And it would happen from time to time that a group of believers would be out hunting for food. Então acontecia de tempos em tempos, enquanto um grupo de crentes saía para caçar, para comer. And they would run into a group of unbelievers who were hunting for heads. E eles encontravam ali um grupo de caçadores de cabeça que não eram crentes. And so this was a very dangerous moment for the believers. Então era um momento muito perigoso para os crentes.
Around the campfire at night, they would tell these stories. Ao redor de fogueiras ali, eles contavam essas histórias. When they ran into another group that wanted to take their heads, Então, enquanto eles encontravam outro grupo que estava disposto a cortar a cabeça deles, they always did the same thing. eles sempre faziam a mesma coisa. They would take off their weapons and lay them down on the ground and then kneel down themselves. Eles tiravam as suas armas, colocavam no chão e eles se ajoelhavam. They would put their hands behind their head E colocavam as suas mãos para trás and stretch out their necks e esticavam os seus pescoços. and say, "We are followers of Jesus. E eles diziam: nós somos seguidores de Jesus. We will not kill and we will not take Nós heads." não vamos matar e nem cortar cabeças. And by God's grace, I'm happy to be able to say tonight that not a single believer lost their life. E pela graça de Deus, hoje eu posso dizer que nenhum desses cristãos perdeu a sua vida num momento como esse. Instead, it proved for the spread of the gospel. Mas na verdade isso foi uma prova que fez ainda espalhar mais o evangelho. As more and more people trusted Christ and stopped headhunting. E mais pessoas começaram a entregar as suas vidas e parar a caça a cabeças. I travel a lot, Eu viajo muito. and everywhere I go, I tell stories. E em todo lugar que eu vou, eu conto histórias. Stories of God's grace. Histórias da graça de Deus. But of all the stories that I tell, this story of the Bukalot is my favorite. Mas de todas as histórias que eu conto, a história do povo Bukalu é a minha predileta. And I believe that it is one of the great redemption stories of the 20th century. E eu creio que é uma das histórias mais maravilhosas da redenção de Deus do século 20. I think that's because from 1980 to 1989, my family had the privilege of living among the Bukalot. Talvez eu diga isso porque durante os anos de 1980 a 1989 eu tive o privilégio de viver entre o povo Bukalu com minha família. We learned the language with the goal of discipling the church leaders. Nós aprendemos a língua com o objetivo de discipular os líderes das igrejas. Because we believed if we strengthened them, they would strengthen their church. Porque acreditávamos que se pudéssemos fortalecer esses líderes, a igreja seria fortalecida. And here is where I have to tell you that we have 3 children, my wife and I. Então eu tenho que também dizer a vocês que nós temos 3 filhos, eu e minha esposa. They are all grown now. Estão todos crescidos. They're married and they have children of their own. Eles estão casados e têm filhos. So we have 7 grandchildren. Então eu tenho 7 netos. And the reason that I'm telling you that now is because this is where my children come into the story. E o motivo de eu contar para vocês isso é este o momento onde meus filhos entram na história. By God's grace, Pela graça de Deus, all 3 of our children todos os nossos 3 filhos are working in Asia, reaching unreached people groups. estão trabalhando na Ásia, alcançando povos não alcançados. The 2 youngest are working in a country that we would call creative access. 2 dos mais novos estão trabalhando num país da Ásia onde chamamos de o evangelho que tem que ter uma forma criativa de acesso. They're working in a place where they are forbidden by law to work. Eles estão trabalhando num lugar onde não é permitido compartilhar o evangelho por lei. And they are sharing the good news with an unreached people group. E eles estão ali compartilhando o evangelho a um grupo não alcançado. But out of respect for their safety, I will not tell you where they are. Mas em respeito à segurança deles, eu não vou dizer o local. Our other child, our oldest daughter, Jennifer, Mas a nossa filha mais velha, Jennifer, and her husband are now working in the Philippines with an unreached people group there. e o seu esposo, Steve, estão trabalhando com um grupo nas Filipinas. God has led them to work with the AGTA, a group of 80,000 who have never heard the good news in their heart language. Deus os levou para trabalhar com um grupo chamado ACTA, que tem mais de 80.000 pessoas que não ainda ouviram o evangelho. And Steve and Jen were praying to God to give them wisdom for the strategy that they could use. E Steve orou a Deus pedindo estratégia para que ele pudesse alcançar esse povo. As one family, they attempted to reach 80,000 people. Então, como uma família só poderia alcançar 80.000 pessoas. The AGTA had never heard the gospel. O povo ACTA nunca tinha ouvido sobre o evangelho. And they have 5 distinct heart languages. E eles tinham 5 línguas diferentes. So how could one family Então, como poderia uma família só take on a challenge that size? ter um desafio dessa maneira? Well, they began by learning Tagalog, the national language of the Philippines. Então eles começaram a aprender o tagalo, que é a língua nativa das Filipinas. And one day my daughter Jennifer
Então um dia minha filha Jennifer said to Steve, we're done with Tagalog now. I would like to take a small vacation and go and visit the Sierra Madre. ela disse ao seu esposo: ok, nós aprendemos bastante do Tagalo, então vamos ter um pouquinho de férias agora, indo para a região de Sierra Madre. It's not Disney World, so I'm not sure it's a good choice for a vacation, but she wanted to go. Não é como a Disney World, e talvez não seja uma boa opção de férias, mas eu gostaria muito de ir até lá. Because she wanted to show her children the place where she had grown up. Mas porque ela queria mostrar aos seus filhos o local de onde ela passou a sua infância. And so they made their way up to the Sierra Madre. Now there are roads there, and they were able to drive right into the village. Então eles foram à Sierra Madre, onde agora há estradas, então eles puderam chegar até o vilarejo. The people came out to see who this was who had arrived. Então o povo veio ali ver o carro que havia chegado. And Jennifer stepped out, and they were so surprised. E Jennifer saiu e eles ficaram muito surpresos. They threw their arms around her and greeted her and welcomed her home. Eles o abraçaram, cumprimentaram e cobriram de amor. And they were surprised to discover that Steve, her husband, also spoke Tagalog. E eles ficaram surpresos de ver que o seu esposo Steve também falava o tagalo. They speak Tagalog as well, and so they asked Steve if he would do some teaching while he was there. Como eles também falavam tagalo, pediram a Steve que pudesse dar algumas aulas no período que estivesse ali. And over the course of the 3 days that were there, he taught several times. Então, durante os 3 dias, ele ensinou várias vezes. And so the Buccalo church leadership approached Steve and said, então, a liderança da igreja ali em Bucalu foi até Steve e disse: we have enjoyed your teaching. Sabe, nós gostamos muito dos ensinamentos que você deu. And so we want to invite you to come up here and help us. Então eu quero convidá-lo para que você venha, fique conosco e nos ajude. You could fit right in and you could help us here in this place. Você pode se estabelecer e ajudar a ensinar neste local. There were tears in Steve's eyes. Houve lágrimas ali nos olhos de Steve. As he said, thank you for your invitation. E ele disse: muito obrigado pelo seu convite. But here in this place, everywhere I look, there are believers, there are churches, there are church leaders. Então, em todo lugar que eu vejo aqui, há crentes, há igrejas e há líderes nessas igrejas. But there in that place where we are living, mas no lugar onde estamos morando, there are no churches. Não tem igrejas. There are no believers. Não há crentes. There are no church leaders. E nem líderes de igrejas. Steve told me that one of the Buccalo church leaders immediately said, e então Steve me contou que um dos líderes da igreja ali em Bucalu disse imediatamente: then maybe we should come and help you. Então talvez nós é que devamos ir ajudar a você. Maybe we can work together to reach the Agta. Então talvez possamos trabalhar juntos para alcançar o povo Acta. And a seed was planted that day. E aí a semente foi plantada naquele dia. Steve made his way back through Metro Manila on the way back to where he was living. Steve então foi à região metropolitana de Manila, caminho de Acta. And he called me on the phone. E ele me ligou. We were living in the States and working in the Amazon at the time. Então nós estávamos morando nos Estados Unidos e também em projetos na Amazônia nesse período. And Steve said to me on the phone, Dad, they've said this. They've said that they want to help. How would that work? What would that look like? E Steve me disse: pai, eles falaram isso para mim. Como é que isso pode funcionar? O que o senhor acha? I said, I have no idea, but we should think about this. E ele disse: eu não tenho a menor ideia, mas podemos pensar nisso. And we should pray about this because this may be the plan that God has for reaching the Agta. Nós temos que orar sobre isso, porque talvez esse seja o plano de Deus para alcançar o povo em Acta. Maybe he will use this reached group to reach the unreached group. Talvez ele queira usar esse grupo alcançado para levar as boas novas a um grupo não alcançado. And so we made arrangements to do a consultation among the Buccalo. Então nós fizemos ali uma forma e planejamos fazer como se fosse uma pesquisa junto ao povo Bucalu. And over the course of 2 weeks we talked to them about where the villages were and where the schools were and where the churches were and where the believers were. E aí nós fizemos uma análise onde estavam as escolas, as igrejas, os crentes ali no território Bucalu. We looked at their churches and their community from every possible angle. Então nós analisamos as suas igrejas e as comunidades de todos os ângulos possíveis. And we met people who were so strong in their faith. E nós encontramos pessoas que estavam ali tão firmes na sua fé. I had the privilege while I was there of meeting church leaders who were discipled by church leaders, who were discipled by church leaders that I had discipled years
and years before. Eu tive o privilégio de encontrar líderes da igreja que tinham sido discipulados por outros líderes de igrejas, que haviam sido discipulados por outros líderes, e estes aqui eu havia discipulado pessoalmente anos e anos atrás. But despite the strength of their faith, Mas, apesar da força da sua fé, and despite the strength of the churches, e apesar da força das igrejas, they were not sending out missionaries. eles não estavam enviando missionários. And we needed to know why. E nós precisávamos saber o motivo. During those 2 weeks, we discovered Então, durante essas 2 semanas, nós descobrimos that 96% of the Bucalote people have no job that will allow them to earn money. Descobrimos que 96% do povo Bucalu não tinha um emprego que pudesse dar a eles dinheiro. They are subsistence farmers who wake up in the morning wondering where supper will come from tonight. Eles viviam da cultura de subsistência, onde acordavam pela manhã pensando o que iam fazer à noite para o jantar apenas. And because they had no money, E como não tinham dinheiro algum, they were not able to support their missionaries or send them out. eles não podiam sustentar os missionários ou enviá-los. And I need you to know today that this is a problem in tribal groups around the world. E eu quero dizer a vocês que isso é um problema em povos tribais por todo o mundo. Their faith is strong. A sua fé é firme, Their churches are strong. as igrejas são fortes. And they have the capacity to reach out and reach unreached groups. E eles têm a capacidade de realmente alcançar povos não alcançados. But they can't do that because they can't support their missionaries. Mas eles não podem fazer isso porque eles não têm como sustentar os seus missionários. And so God led us to begin teaching among the Bukalo. Então Deus nos permitiu começar um ensino ali com o povo. We studied the first 12 chapters of the book of Acts together. Nós ali ensinamos os 12 primeiros livros de Atos. And we watched the way God led individuals during those first 12 E chapters. vemos ali como Deus levantava indivíduos nos primeiros 12 capítulos de Atos. Peter and James and John, Pedro, Tiago e João, Philip and Stephen. Filipe e Estevão. These individuals God sent out to bring the gospel. Esses indivíduos foram levantados e enviados a falar o evangelho. But then we got to chapter 13. Mas aí nós chegamos ao capítulo 13. And you have to listen to what I'm about to say. E você tem que ouvir o que eu vou dizer agora. Because history changed in chapter 13. Porque a história muda ali no capítulo 13. Instead of speaking to individuals, God spoke to the church at Antioch. Ao invés de falar com indivíduos, Deus falou com a igreja na Antioquia. And he said to the church at Antioch, separate Paul and Barnabas, and you send them to the place where I've chosen for them to E o go. que ele disse à igreja é: separe Paulo e Barnabé e os envie para fazer o trabalho que eu vou anunciar. And they sent out Paul and Barnabas. E eles enviaram a Paulo e Barnabé. And the modern mission movement was born. E o modelo de missão moderna nasceu ali. But it is nothing other than the heartbeat of the church. Isso é nada além do que o que motiva o coração da igreja. And so when we got to the end of the study, I said to the group that was gathered there, what do you want to do now? Então terminamos ali o estudo e eu disse ao grupo que estava ali reunido: o que vocês querem fazer agora? It was dark by then and we were gathered in this tight knot. Então era noite ali, e a gente estava ali reunido num lugar bem fechadinho. And they said to me, Uncle, we want to send out missionaries, E eles disseram: tio, nós queremos mandar missionários, but we don't know how. mas nós não sabemos como. And so I said, Então eu disse: well, then we want to help. nós vamos ajudá-los. I looked over to the side and my son-in-law Steve was sitting with one of the Bucalote men, Miliano, a church leader. Então eu olhei para o meu genro, Steve, ele estava ali falando com um dos líderes da igreja, Emiliano. There were tears in Steve's eyes, Havia lágrimas nos olhos de Steve, which is not unusual. o que não é algo fora do comum. But there were also tears in the eyes of this Bucalote man, Mas também havia lágrimas nos olhos desse homem Bucalu, which is very unusual. o que é algo fora do comum. And so I made my way over to where they were sitting. Então eu fui até onde eles estavam sentados. And I said, Miliano, what were you talking about? E eu disse: Emiliano, o que você está falando aí? What has moved your heart? O que está movendo o seu coração agora? And he said to me, Uncle, I very well remember when I was a young man. E ele disse: tio, eu lembro muito bem quando eu era um jovem. And you and Aunt Faith arrived here in our village. Quando você e a tia Faith vieram para o nosso vilarejo. You had a 2-year-old daughter Você tinha uma filha de 2 anos de idade and a 6-week-old baby boy. e um bebê de 6 semanas. You had left your home and your land and your family. Você deixou a sua casa, a sua terra e a sua família. And you came here
to teach us. E você veio aqui para nos ensinar. You came here to teach us God's word. Você veio aqui para nos ensinar a palavra de Deus. You came here to love us. E você veio aqui para nos amar. And uncle, I am saying now, E tio, eu vou dizer agora, it is our turn now. é a nossa vez agora. And then he said in his language words that will resonate in my heart forever. E ele disse na sua língua nativa palavras que ainda ecoam no meu coração. Sa di makanitaan di mabake, kailangan na ungkaigawa di maungkita di mabake. Those to whom others have gone Aqueles a qual outros vieram alcançar must become those who go to others. devem se tornar aqueles que vão alcançar a outros. And I said to Emiliano, that is the heart of the church. E eu disse a Emiliano, este é o coração da igreja. Well, they still didn't have any money. Mesmo que eles não tinham nenhum dinheiro. And so God led us to start businesses. E Deus permitiu que eles começassem a fazer negócios ali. Churches in Singapore and in Manila stepped up and began to donate monies to the tribal missionaries to support them over the short term while we built the businesses. Igrejas em Manila e Singapura se levantaram e começaram a dar o sustento para os missionários em Acta por um tempo determinado. And businessmen in Metro Manila raised investment capital so that businesses could be started up there. E homens de negócio ali em Manila levantaram dinheiro para investir em negócios ali na tribo Bukalu. And to this day, the Bukalot have sent out 12 families E neste período, os Bukalus conseguiram mandar 12 famílias and 5 singles. e 5 solteiros. They have started 65 weekly Bible studies among the Agta in 5 different language groups. Eles começaram 65 estudos da Bíblia semanais em 5 línguas diferentes. And 10 of those weekly Bible studies have become churches with indigenous leadership. E 10 destes grupos de estudo bíblico se tornaram igrejas ali em Acta. And what I want to say in closing tonight, this afternoon is, E o que eu vou dizer encerrando a palavra desta tarde, your church could do this very thing that I have described. a sua igreja pode fazer exatamente isso que eu acabei de descrever. Your church could empower a reached group to reach an unreached group. A sua igreja pode empoderar um grupo alcançado para que ela possa alcançar um não alcançado. Because I know that the day is rapidly approaching when I will be an old man. E porque eu sei que os dias estão passando muito rápidos, onde eu serei um velho. Though some of you may think that I am an old man already. Alguns de vocês estão pensando aí, você já é um velho. But I know a day is coming when I will be sitting in a home somewhere trying to make my rocking chair go. E eu um dia vou estar na minha casa tentando fazer um jeito da minha cadeira de balanços ali, de balanço balançar. And by God's grace E pela graça de Deus, and for his glory, e para a sua glória, one of my children, um dos meus filhos, or better yet, one of my grandchildren, ou melhor ainda, um dos meus netos, will kneel down next to that rocking chair vai se ajoelhar próximo àquela cadeira de balanço and shout into this old ear, e gritar nesse ouvido velho: grandfather, vovô, today a missionary entered the last of the unreached people groups on Hoje. planet Earth. Hoje um missionário entrou no último grupo não alcançado do planeta Terra. And as God, glory to God, Glória a Deus. as God is my witness, old man that I may be, E Deus é minha testemunha, então velho quanto sou, I will turn my eyes toward heaven eu vou virar os meus olhos para o céu. and say, now may your servant depart in peace. E eu vou dizer, agora o Senhor pode levar o seu servo em paz. Let your heart catch fire tonight. Que o seu coração pegue fogo nesta tarde. Let your church catch fire tonight. Que a sua igreja pegue fogo nesta tarde. And make up your minds that you will do what God has designed you to do. E que você coloque na sua mente que você vai fazer aquilo que Deus preparou e o fez para fazer. So that you can empower a reached tribal group Para que você possa empoderar um grupo alcançado. to reach an unreached tribal group. Para alcançar uma tribo, um grupo não alcançado. For God's glory Para a glória de Deus and for their good. e para o bem deles. God bless you. Thank Deus you te for this. abençoe, muito obrigado. Aleluia, aplauda mais forte. Eu vou pedir que você se coloque em pé. Glória a Deus.
Glória a Deus. Se você não sabe, existe 117 tribos sem nenhuma presença evangélica no Brasil, aqui na Amazônia, chamada de Janela Verde. O Jay é um dos líderes desse grupo, com outro brasileiro, filho de missionários coreanos, que hoje mora nos Estados Unidos. E aqui no nosso Brasil, no país que tem 40 milhões de habitantes, ou 40 milhões de evangélicos, melhor dizendo, eu queria que nós orássemos. O meu papel como mobilizador de missões nessa igreja é oferecer ferramentas junto com a liderança, para que naquele grande dia, quando nós nos encontrarmos diante do nosso Rei, ninguém tenha desculpas a dar. Então, profissionais, homens de negócios, o que nós queremos é que o povo de Deus seja equipado, para que essa salvação que alcançou o nosso coração, alcance a nossa cidade, e que a partir de São Paulo, esse amor se espalhe pelo Brasil e se espalhe pelo mundo. E eu queria orar por você com os poucos minutos que temos. Queria que você estendesse as suas mãos assim, e que você apresentasse a sua vida diante do Senhor, e se disponibilizasse a Ele, pedindo a Ele que Ele te dê experiências profundas com Ele.